Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 15 de janeiro, e nós estamos meditando no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os versículos de 18 a 22. O noivo está com eles. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se rompem. Por isso, vinho novo em odres novos. Pois bem, caros irmãos e irmãs, precisamos de contínua conversão, o caminho da santidade e da verdade. Continua até alcançarmos plenamente o Senhor. Por isso, o ensinamento de Jesus é claro. Não adianta colocar algo novo sobre algo velho, como o remendo. O novo em roupa velha rompe e o rasgão fica maior. É preciso abandonar, jogar fora a roupa velha de nossos apegos, de nossos egoísmos e os pecados. Se não nos deixamos guiar pela verdade de Jesus Cristo, nunca vamos nos transformar de verdade. Vieram dizer a Jesus: por que os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? No Antigo Testamento e no tempo de Jesus, o jejum era sinal de tristeza ou de arrependimento, ou ainda era feito para obter um favor de Deus. Não era visto como um meio ascético, isto é, de purificação e de crescimento espiritual. Jesus não ensinava o jejum para os seus discípulos e eles não jejuavam. Jesus chega a dizer que a sua chegada, o jejum, não poderia ter o mesmo sentimento de antes. A vida ensina que existem épocas de mudança e mudanças de época. Porém, há valores e atitudes que são inegociáveis. Jesus pede fidelidade ao seu projeto e a flexibilidade frente a situações que o mundo em mudança vai apresentando. Ao recordar a prática do jejum e da penitência, Jesus recorda que em Israel estas práticas eram utilizadas como uma súplica para que chegasse o Messias, e com a sua chegada não seriam mais necessárias. O Messias já está entre eles e está também
entre nós. Cristo, Senhor da história, após a sua ressurreição, regressa ao Pai, mas permanece realmente vivo em sua igreja, prometendo que um dia voltará visivelmente para concluir a obra de salvação, conduzir o ser humano a toda a criação, a de seu Pai. Nós cristãos vivemos o dia a dia com esta dupla certeza da presença de Jesus, sobretudo na Eucaristia, e na esperança de seu retorno. E por isso damos novo sentido ao jejuarmos e a fazermos penitência. Não os abolimos. Testemunhar nossa fé é esperança na vida eterna através da caridade, principalmente para com os nossos pobres. Pode ser um excelente jejum que podemos praticar naturalmente, por exemplo, jejuarmos e pararmos muitas vezes de julgarmos uns aos outros e dizer mal de uma pessoa que às vezes até convive conosco. Pois bem, irmãos e irmãs, o tempo vai passando, já estamos praticamente na metade do primeiro mês do ano, e esse tema do jejum vai caindo em desuso na nossa igreja, mas precisamos também pensar que um pouco de mortificação, de sacrifício, no sentido espiritual, primeiro conosco mesmo. É uma forma de nós nos dominarmos. Vamos, portanto, pedir a Deus que nos conceda estas graças necessárias e prossigamos orando, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, os que nos pedem orações, as pessoas que se sentem tantas vezes atingidas por tantas dificuldades nos dias atuais, e pela paz nas nossas famílias, no nosso país, no mundo inteiro. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.